A paz do Senhor a todos da sala remanescente de Davi. Como foi a semana de vocês? Hoje nós vamos aprender sobre a lição de número 9, tá? Ela tem como título Jefté, rejeitado por seus irmãos e honrado por Deus. É uma lição bem interessante. Vamos fazer uma oração para dar início à nossa aula. Senhor Jesus, eu te agradeço por todas as bênçãos que tem feito para cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela vida, obrigado pelo ar que respiramos. Senhor Jesus, abençoe a todas as famílias, a todos os alunos. Abençoa essa aula da escola dominical, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Quando todas as aulas, né, como a gente fala, não vamos esquecer de guardar as nossas ofertas, né, para depois nós estarmos levando para a igreja, para a escola dominical. Vamos ofertar, Deus ama, né, quem oferta com alegria, tá? Nossa leitura bíblica hoje está lá em Juízes, no capítulo 11, do versículo 1 ao 33. Aí depois vocês leiam, tá? Dão uma repassada para a referência bíblica de vocês. O nosso memorizando de hoje, ele está em Isaías, capítulo 49 e versículo 15, tá? E ele diz assim, aqui na minha Bíblia tem uma tradução diferente da lição. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esqueça, eu todavia não me esquecerei de ti. Isaías, capítulo 49, versículo 15. Lá na nossa lição diz assim, será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca esqueceria vocês. Então, ele está lá em Isaías, capítulo 49 e o versículo 15, tá? Como nós vimos hoje, que quer dizer isso? Que o amor de Deus por nós, ele não tem medida, né? Ele é o maior sentimento, né, que alguém pode ter. Mesmo se a nossa família, né, como diz assim, uma mãe, né, esquecer-se do seu bebê ou rejeitar o seu bebê, Deus não nos rejeita, né? Ele nunca abandonará você. Vamos pensar um pouquinho nisso, né? Que amor perfeito e especial que Deus tem conosco. E hoje a nossa lição vai falar do quê? De rejeição, né? Jefté, ele foi rejeitado por sua família, ele teve que ir morar em outro lugar, né? E aqui diz assim, vocês já se sentiram rejeitados em alguma situação? Né? Eu acredito que às vezes aconteça com todos já, né? Só que assim, o amor de Deus, ele é maior do que tudo e ele nunca vai nos abandonar. Mesmo que formos rejeitados por muitas pessoas em muitas ocasiões, Deus não nos abandona e Deus não nos rejeita, tá? E tem outra referência aqui que eu achei também muito legal, que remete para os nossos dias de hoje, é o quê? O bullying, né? Que é muito comentado e muitas vezes acarreta coisas ruins na vida de pessoas, muitas pessoas que sofrem bullying. A gente vê que tentam tirar a sua própria vida, né? Oferem seu próprio corpo. Isso são consequências do quê? Da rejeição, do bullying, da gente às vezes fazer uma brincadeira que as pessoas não gostam. Então a gente tem que pensar muito nisso, né? E se algum de vocês estão sofrendo isso, vamos pensar. Deus, ele não nos abandona, ele não nos rejeita, então ele vai sempre ver, né, o que está acontecendo, ele sempre vai estar do nosso lado. Às vezes é bom a gente desabafar, conversar com alguém, né, sobre o que está acontecendo. E nós temos que pensar nisso. O amor de Deus é maior do que tudo. Então ele não nos abandona, mesmo nessas situações, né? O bullying é uma prática maligna e ele causa muitos traumas na vida de quem sofre. Vamos pensar isso, às vezes na hora de fazer uma brincadeira, né? De conversar com um colega, tá bom? Neste momento, nós vamos ouvir o nosso louvor, tá? Não podemos esquecer de louvar a Deus. E hoje o nosso louvor traz uma história de superação. É um louvor bem simples, mas que a gente pode entender que nós não podemos desistir,
que Deus é maior, Deus nos ama e Ele não nos rejeita. Ele não faz acepção de pessoas. Vamos lá? Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu se crer. Acredite. Já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói. É vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Dando continuidade à nossa lição, nós vamos para o Explorando as Escrituras, tá? Como eu disse, nós vamos aprender hoje sobre a história de Jefité. Não sei se vocês já ouviram falar, tá? Jefité teve uma história de vida muito difícil. Ele era filho de um homem chamado Gileade, com uma mulher prostituta. Por causa disso, os irmãos de Jefité não aceitaram que ele recebesse a parte da herança do pai e o expulsaram de casa. Eles diziam que Jefté era um bastardo, né? Que ele era filho de uma meretriz, né? Que ele não tinha direito à herança do pai. Mas Jefté enfrentou todas as dificuldades e se tornou um soldado valente, permaneceu firme na sua fé em Deus. Ele fugiu e ele foi morar em Tobi, uma terra indisciplinada e violenta. Todavia, o Senhor tinha um plano diferente para a vida de Jefté. Ele era o homem que Israel precisava em sua hora mais sombria. Naquele tempo, os israelitas, eles abandonaram novamente o Senhor, né? Eles deixaram de adorar o Senhor, eles passaram a adorar outros deuses, passaram a pecar novamente. Então, o Senhor permitiu que os povos ao redor de Israel o oprimissem.
Então eles estavam sendo oprimidos. Por quê? Porque Deus permitiu que eles voltaram a pecar novamente. E eles estavam sendo oprimidos pelos amonitas, né? Depois de um tempo, o povo se arrependeu. Eles destruíram os seus deuses estrangeiros e eles pediram perdão a Deus. O que aconteceu? A guerra, ela estourou, né? Os israelitas, eles estavam perdendo a batalha. Então, os chefes de Gileade foram humildemente buscar Jefté para comandar o povo no fim da guerra e libertá-los do domínio dos amonitas. Então, como eles estavam perdendo a guerra, eles pensaram em quem? Em Jefté. Então, eles foram até onde Jefté estava, humildemente, cita na lição, pedir que Jefté os ajudasse. Jefté, ele aceitou, mas com uma condição, né? Se Deus lhe concedesse vitória na guerra, ele queria que o governador... ele queria ser o governador. Então, o que os chefes do povo fizeram? Eles aceitaram a proposta de Jefté. Em Mispa, houve um pacto e um juramento solene. Na presença do Senhor, o povo jurou que Jefté seria o governador. Ele conhecia bem a história de Israel. Por isso, o que ele fez? Ele enviou mensageiros aos reis dos amonitas e disse: eu não fiz nada de errado contra vocês. Vocês é que fazem mal querendo lutar contra mim. O Senhor é o juiz. Ele decidirá hoje entre Israel e Amon. Então, Jefté, ele foi procurado lá onde ele estava, né? Deus honrou tanto ele que ele não precisou nem vir. As pessoas lembraram dele, da pessoa que ele era, da sua fé, né? Que ele não abandonou a sua fé. E eles foram até ele para pedir que ele defendesse e livrasse o povo israelita. Ele disse que iria, eu vou, mas eu quero ser governador. Vamos ver como terminou a história. Então, o Espírito Santo revestiu a Jefté com o propósito de capacitá-lo na luta contra os opressores do povo. O Senhor lhe deu vitória com facilidade. Os israelitas derrotaram os amonitas. Todas as 20 cidades foram libertas da influência pagã. Jefté derrotou os inimigos de Deus, passando de rejeitado a juiz de Israel. Apesar de toda a injustiça que sofreu Jefté, ele elevou-se acima das expectativas, tornando-se o chefe de seus perseguidores. Olhem só, Jefté foi rejeitado por toda a sua família. Ele saiu, né, de perto da sua família, porque os seus irmãos disseram: você não tem direito a nada, né? Você é filho de uma prostituta, né? Ele teve que mudar da sua cidade, ficar longe da sua família. E Deus fez o quê? Fez com que as pessoas lembrassem dele, pedissem ajuda a quem? A ele. E Deus fez o quê? O revestiu, né, com o Espírito Santo para que ele ganhasse a guerra. Então eu achei muito bonito, né? Jefté, ele tornou-se juiz de seus perseguidores, né? Mesmo com toda a injustiça que ele sofreu, ele libertou Israel. Todas as 20 cidades foram libertas. O que acontece? A gente vê aqui que isso é para quem? Isso é para Deus. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode reverter essas situações. Ó, os que se humilham perante o Senhor são exaltados. Assim como Jefté, nós também somos muito amados por Deus. Mesmo que a sua família, os seus amigos o rejeitem, o Senhor jamais o deixará. Creiam nisso e sirvam a Deus, pois Ele promete em suas palavras: eu nunca os deixarei e jamais abandonarei. Este versículo está lá em Hebreus, né? Capítulo 13, versículo 5. Mesmo que a nossa família nos abandone, Deus nunca nos abandonará. E esta foi a história de Jefté.
né? Um homem que de rejeitado tornou-se o quê? Juiz, né? Ele era juiz agora de seus perseguidores. Deus reverteu a situação dele e fez ele ser o quê? Juiz, né? Uma linda história de superação. Aqui na nossa lição tem a parte da boa ideia, né? Diz assim que às vezes quando a gente aceita Jesus, né? Quando a gente conta, né? Que a gente aceitou Jesus, né? Que nós fizemos uma mudança, alguma coisa assim, o que acontece? Muitas vezes a nossa família, os nossos amigos nos rejeitam, principalmente nós que somos crentes, né? As pessoas têm um pouco de rejeição, né? Às vezes não conhecem a nossa fé, os nossos costumes, né? Como que é a nossa igreja e começam a nos rejeitar ou a fazer discriminação, bullying com a gente, tira um sarrinho aqui, um sarrinho ali, né? E isso está na Bíblia, né? Está na Bíblia que cumpre-se a palavra dita por Jesus, que seríamos perseguidos e entregues até mesmo por nossos familiares. Então, assim, é uma palavra que já está na Bíblia. E assim, por conta muitas vezes da nossa fé, né, nós mesmo assim, mesmo sendo rejeitados, nós temos que perseverar neste caminho. Pois certamente há uma grande recompensa para aqueles que anunciam com firmeza a palavra de salvação. Então, como a gente viu hoje, né, a história de Jefté, ele foi rejeitado por sua família. Mas Deus não permitiu que a história de Jefté terminasse assim. O Senhor faz justiça na vida daqueles que confiam nele, mesmo quando as circunstâncias são totalmente contrárias. Então, assim, Deus nos ama e só Ele às vezes pode reverter muitas coisas que acontecem na nossa vida. Então, nós temos que confiar em Deus. Mesmo que muitas vezes a nossa família nos abandone, nos rejeite, Deus não nos rejeita. Então, vamos confiar em Deus e vamos perseverar no caminho do Senhor. Como Jefté, né? Ele voltou lá de onde ele foi expulso, onde não o queriam mais, para quê? Para ser juiz, né? Juiz, isso não é pouca coisa, né? Então ele foi juiz, ele foi exaltado pelo Senhor, tá? Então vamos confiar que Deus ele é fiel em nossas vidas. A realização das nossas atividades, né? Tem uma curiosidade na lição. Você sabia? Os juízes, eles não eram advogados ou homens da lei. Eram heróis que responderam ao chamado de Deus para livrar Israel. Eles não eram eleitos, não herdavam sua função e nem eram ungidos. A escolha era feita pelo Espírito Santo de Deus. Através deles, o Eterno continuou governando pessoalmente o seu povo. Então essa é a história, né, de um juiz escolhido. Então quem escolhia era o Espírito de Deus, para que ele governasse o seu povo de acordo com o que Deus queria, né? Aqui também fala, que eu acho que é muito importante na idade de vocês, que Deus ele não faz acepção de pessoas, tá? O amor de Deus, gente, ele é incondicional, né? Não importa se você é rico, é pobre, não importa o tom da sua pele, Deus, ele não faz essa acepção de pessoas. Ele não exalta um porque é mais rico que o outro. Ele não exalta porque canta melhor que alguém, né? Porque prega, porque... Não. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Basta o quê? Nós seguirmos o caminho de Deus e sermos fiéis, né? Deus, ele não gosta do pecado, mas ele ama o pecador. Aí, então, o que acontece? Muitas vezes a gente julga, né, as pessoas que são diferentes da nossa religião. Nós não podemos fazer isso. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Nós temos que ser o quê? Fiéis a Deus. Então, assim, Deus, ele não ama o pecado, ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. Por quê? O pecador pode arrepender-se, certo? E agora nós vamos fazer as nossas atividades, tá? Na atividade de número 1, vocês vão escrever a sentença apenas em um dedo da mão e descubra a promessa de Deus para você. Então, assim, no dedo indicador, vocês vão formando, né? Que vai formar
a frase, né, o que Deus quer para a gente. Na atividade número 2, vocês vão completar as colunas. Vocês vão completar as lacunas, isso mesmo. Jefté sofreu muito quando, né, até o final. Na atividade número 3, tá? Vocês vão escrever C de correto, né, de certo, e E de errado, tá? Nós temos da A até a F. Jefté foi rejeitado pela sua própria família? Está certo ou errado? Os amonitas eram amigos de Israel? Né? E assim por diante, tá? Boa atividade a todos. Peço que vocês façam as atividades, enviem fotos pra gente, tá bom? Vamos nos dedicar a fazer a lição e participar da escola dominical. E agora nós vamos fazer uma oração para encerrar e agradecer pela aula. Senhor, eu te agradeço por mais esta aula. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de estar lecionando, de falar a sua palavra. Eu te peço, abençoe, Senhor, a todos que estão vendo, para que se dediquem à sua obra e sigam no seu caminho. Que não se sintam rejeitados. Abençoe a cada adolescente, Senhor, e a seus pais e sua família. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E agora eu desejo um ótimo domingo para vocês, que vocês tenham uma semana abençoada, tá bom? Sigam fortes na presença de Deus, tá? Nós estamos passando por um momento muito difícil. Então, vamos seguir firmes, né? A palavra diz que o amor de Deus por nós é incondicional. E isso é uma bênção, né? Saber que Deus nos ama incondicionalmente. É lindo, né? O amor de Deus por cada um de nós, tá bom? Boa semana, um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.